Olá, meu nome é Chayane e nesse vídeo eu vou apresentar sobre o Clube de Regatas Flamengo. A sua história. O Clube de Regatas do Flamengo foi fundado em 15 de novembro de 1895, na cidade do Rio de Janeiro. Em 3 de maio de 1912 foi a primeira partida disputada do clube. Até então surgiu o futebol do Flamengo. O seu estádio é o José Basso Padilha, mais conhecido como Estádio da Gávea. A melhor campanha do clube foi em 2019, sendo seu principal título neste ano a Taça Libertadores. E, consequentemente, a melhor campanha e o melhor jogo do clube foi em 2019, conquistando o que eles mais queriam, a Taça Libertadores. O jogo aconteceu em 2019, o Flamengo jogou com o River Plate da Argentina, estava perdendo esse jogo. No final, ele acabou virando e consagrando-se campeão da Taça Libertadores de 2019. O Flamengo possui vários ídolos no decorrer da sua história, porém aqui eu vou citar só apenas 3, que foram o Arthur Antunes Coimbra, Zico, Dejan Petkovic e o Adriano Leite Ribeiro. O mascote do Flamengo é um urubu, como eram chamados os torcedores rubro-negros por outros torcedores em forma de ofensa e para desqualificar os torcedores. Porém, em 31 de maio de 1969, após um jogo contra o Botafogo, os torcedores eles levaram um urubu e jogaram em campo. E naquele jogo, o Flamengo ganhou do seu maior rival. Desde então, os torcedores ressignificaram essa ofensa e tornaram esse símbolo a maior força do Flamengo. Agora, eu vou falar um pouco sobre os conselhos e o cronograma do clube. Hoje, o Flamengo ele possui 7 conselhos, sendo Conselho Diretor, CEO, Assembleia Geral, Conselho Deliberativo, Conselho de Administração, Conselho de Grandes Beneméritos e Conselho Fiscal. Como podemos ver no organograma, o Flamengo possui vários presidentes. Tem o presidente do Conselho Fiscal, o presidente dos poderes e o presidente que cuida do Conselho Diretor, das relações governamentais, do jurídico, do futebol, do financeiro, do marketing e da comunicação, e entre outros. Agora eu vou falar sobre o orçamento do clube de 2020, sobre as suas premissas. O Flamengo ele teve performance prevista para efeito orçamentário, de projeção de receitas e despesas de competições, em relação aos campeonatos nacionais, fases finais, em relação a copas internacionais, mínimo semifinais, e em relação ao mando de campo, continuação da gestão do Maracanã. Direitos de transmissão. Na Copa do Brasil, pleito de cotação de participação fase iniciais, 5,6 milhões. E em relação ao Campeonato Carioca, por ausência de contrato, a possibilidade de não ter transmissão. Sobre os grandes números, a receita é 689 milhões, o resultado 28 milhões, o EBITDA 201 milhões, as obras 14 milhões e o saldo de transação de atletas 5,5 milhões de euros. Aqui eu trago as principais receitas e as principais despesas. Em relação aos direitos de transmissão e prêmio, ele aumentou comparado a 2019. Isso aconteceu também com patrocínio, publicidade e royalties, com bilheteria e com sócio torcedor. Já nas contas social, amador e outras, e transferência de jogadores, no orçamento de 2020, esses saldos diminuíram. Sobre as despesas, de 2019 para 2020, todas as despesas subiram, exceto despesa com jogos. Em 2019, no orçamento do Flamengo, teve uma readequação por conta dos efeitos da pandemia do Covid 2019. Na introdução, o Flamengo ele traz que o saldo de caixa ao final do ano melhor que o orçamento de 2020, graças aos esforços de redução de custos operacionais, das premiações recebidas referentes a excelentes performances esportivas no final de 2019 e do melhor resultado financeiro na negociação de atletas. Resultado econômico de 2020 afetado pela postergação dos campeonatos e, consequentemente, pela contabilização parcial das receitas provenientes dos mesmos no ano de 2021
e caso ajustássemos os valores, receitas e custos relacionados à parcela da temporada 2020, que será realizada em 2021, o resultado econômico ajustado de 2020 seria ainda melhor que o orçamento aprovado. Sobre as propostas, a primeira, alterações decorrentes do impacto nas receitas ocasionado pela pandemia do Covid-19, e a segunda, os ajustes de despesas e investimentos implantados pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do clube. Agora, eu vou comentar um pouco sobre o balanço patrimonial. Uma conta importante que consta no ativo não circulante é a conta intangível. Podemos observar a nota explicativa abaixo. Possui 3 inscrições para compor o seu valor total, que são os atletas profissionais formados, os atletas de formação e direitos federativos / outros. O valor líquido é de 391.533. Agora eu falarei de 3 contas que constam no passivo. A conta a pagar de transferência de jogadores, e como podemos ver, a nota explicativa 10, segregadas em 3 contas, é o direito de imagens, direito sobre atletas incluindo a custo de aquisição e ajuste a valor presente. Também temos impostos e contribuições sociais, que na nota explicativa 12 possui imposto de renda retido na fonte, INSS, FGTS, encargos sobre salários, IR sobre pagamento exterior e outros impostos a recolher. Essas contas elas abrangem os valores totais, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, sendo que no valor circulante é de 54.477 e no não circulante é 207.434. E por último, tem a provisão para contingência. Como podemos ver na nota explicativa 14, as provisões para contingência de depósitos judiciais, o Flamengo ele possui processos trabalhistas, civis e tributários. Aí aqui possui alguns depósitos judiciais e algumas provisões para contingência, tanto em 2020 como 2019. Sendo que a provisão de contingência para 2020 foi de 115.533. Agora falarei sobre o passivo a descoberto. Analisando os últimos anos do Flamengo, os últimos anos que o Flamengo teve passivo a descoberto foi em 2016 e 2015, sendo um total de passivo a descoberto em 2016 de 483.419 e em 2015 451.371. Agora falarei sobre as demonstrações do resultado e comentarei sobre as despesas financeiras, as receitas financeiras e o superávit do exercício. Em 2020, as despesas do clube foi de 45.293 e a receita foi de 41.308. Nas despesas financeiras, a maior foi com variação cambial e a de receita, a maior foi de desconto sobre títulos. Porém, como podemos analisar, em 2020, o Flamengo teve um déficit de 106.922, diferente de 2019, que teve um superávit de 62.921. Agora eu apresentarei sobre a demonstração do fluxo de caixa. Como podemos analisar, o resultado das atividades operacionais em 2019 foi 264.315 e em 2020 de 110.412. Sendo que a principal atividade de 2019 foi de obrigações trabalhistas e sociais, impostos e contribuições a recolher, e em 2020 a principal conta foi adiantamentos recebidos e contas a receber. E nos 2 anos analisados, as 2 principais contas foram amortização dos direitos sobre os jogadores e provisões para contingência. Agora eu falarei sobre a auditoria. Em 2016, 2017 e 2018, o clube ele era auditado pela Mazars Cabreira, porém, a partir desse período, a empresa EY começou a prestar esse serviço e auditando os anos de 2019 e 2020. Inclusive, o Flamengo foi o primeiro clube brasileiro a ser auditado por uma Big Four. No ano de 2019 e 2020, a opinião dos auditores foi que as demonstrações financeiras referidas apresentadas em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações, seus fluxos de caixa para o exercício vindo dos 2 anos, estavam de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, porém, nos 2 anos
houve opinião com ressalva, tanto no ano de 2019 como em 2020, a base para opinião com ressalva foi, conforme descrito na nota explicativa 8, o clube possui gastos diretamente relacionados com a formação de atletas registrados em seu ativo intangível, sobre a referência Atletas em Formação, no montante de 44.044.123 em 31 de dezembro de 2019. Não obtivemos evidência suficiente que suportasse os critérios de capitalização desses gastos, bem como a mensuração do valor recuperável do referido ativo intangível. Consequentemente, não foi possível concluirmos sobre a adequação do referido saldo nas demonstrações contábeis. Essas foram as opiniões da empresa que audita o clube nos 2 anos analisados. Em relação à transparência, levei em consideração a disponibilidade e facilidade das informações sendo encontradas no próprio site, sem redirecionamento para outros lugares. Claro, o Flamengo, como outros clubes, precisam melhorar em vários aspectos, em relação a algumas contas que são demonstradas nos balanços, que às vezes não está bem explicada nas notas explicativas. Porém, com base em várias informações estudadas, considerei o Flamengo transparente, pois ele trouxe várias informações importantes, inclusive em vários pontos as notas explicativas são bem detalhadas e claras, sempre tentando especificar bem as demonstrações e os resultados adquiridos pelo clube. É isso, muito obrigada.